abordar a vida, as ideias e o legado de Karl Popper, especialmente na área da filosofia da ciência. Karl Raimund Popper nasceu em Viena, na Áustria, no dia 28 de julho de 1902. Judeu, naturalizou-se britânico quando mudou para a Inglaterra, antes foi morar em Nova Zelândia. Lá se tornou professor escolar de filosofia em 1949. Fez doutorado de psicologia em 1928. Ele foi conhecido mundialmente como um dos maiores filósofos do século XX, por sua rejeição das visões indutivistas, clássicas sobre o método científico em favor do falsificacionismo. Além de que, defendia teorias que o conhecimento científico decorrente da experiência individual e que não pode ser verificado por meio de raciocínio indutivo. Um pouco mais tarde, em 1975, criou um método hipotético dedutivo que consistia na eleição de preposições hipotéticas, que possui certa viabilidade para responder a um problema ou uma lacuna do conhecimento científico. Em seguida, passa-se os testes de falsibilidade das hipóteses com o objetivo de comprovar as hipóteses. Para Popper, a busca do conhecimento não se dá a partir da simples observação de fatos e inferência de enunciados. Na verdade, essa nova concepção pressupõe um interesse do sujeito em conhecer determinada realidade que o seu quadro de referências já não mais satisfaz. Por isso, a mera observação não é levada em conta, mas sim uma observação intencionalizada, orientada e seletiva que busca criar um novo quadro de referências. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as obras principais de Popper. Uma de suas obras são A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. O livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos de Popper tem como objetivo principal a constatação entre a sociedade aberta, democrática e governada por leis transparentes, e também a sociedade tribal, formada por um chefe, elementos místicos e sem regras comuns. Popper aponta o historicismo como teoria capaz de regredir para a sociedade tribal, pois essa teoria prega o determinismo do destino dos indivíduos, retirando o componente de responsabilidade individual pelo futuro da sociedade, além de defender guerras e conflitos violentos como prova final do sucesso. Popper critica Platão, Hegel e Marx por serem proponentes do historicismo. Em relação a Marx, Popper destaca a intenção dele em melhorar a vida dos indivíduos, mas também critica por utilizar elementos proféticos em sua teoria, como destino para o socialismo. Popper defende o sistema misto, com a economia de mercado restrita pela mão do governo, e faz alusão ao estado do bem-estar social. Para Popper, é importante limitar o poder de mercado, pois o acúmulo deste poder poderia colocar alguns poucos indivíduos com demasiado poder de barganha. Ao defender a democracia, Popper atribui a responsabilidade da vida de cada homem para si mesmo, e não para uma entidade coletiva. No final do livro, Popper defende um golpe final sobre as teorias proféticas e sobre o historicismo, afirmando que a história não tem qualquer significado. A história é uma coleção de fatos que pode ser usada para justificar diferentes propostas, porém é inerentemente desprovida do significado. Outro livro muito famoso de Popper é A Lógica da Pesquisa Científica. A Lógica da Pesquisa Científica é um livro escrito originalmente em alemão e publicado em 1933. Foi posteriormente traduzido para o inglês em 1958 e é considerado uma das obras mais importantes relacionadas à metodologia e ao conhecimento científico. O autor Karl Popper questiona a concepção tradicional da ciência, que parte de dados empíricos observáveis acumulados em hipóteses e, uma vez verificadas, tornam-se leis científicas. Popper defende que o critério de demarcação da ciência não é uma verificação, mas sim um falseamento. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte é uma introdução à lógica científica, tratando do problema da indução, da demarcação e da falseabilidade. E a segunda parte desenvolve diversos temas relacionados aos componentes estruturais de uma teoria da experiência. Por ser um grande pensador filósofo, Popper desenvolveu algumas frases. Eu vou citar 3 das mais importantes dele. Aqueles que nos prometem o paraíso na terra nunca produziram nada além do inferno. Essa frase, ele fez a intenção de criticar
o idealismo. Outra frase muito importante também é: o mundo não é feito de coisas, mas por processos. Nessa frase, Popper quer nos lembrar de que nada é o mesmo de um segundo para o outro e que tudo está numa constante mudança. Portanto, a realidade, como tal, é inapreensível e só podemos capturar momentos ou partes dela. A terceira frase que eu separei é: a razão não é toda poderosa. É uma trabalhadora tenaz, opinativa, cautelosa, crítica, implacável, disposta a ouvir e discutir, arriscada. Nessa frase, ele enfatiza a incerteza e mobilidade que acompanha a razão. Popper, infelizmente, veio a falecer no dia 17 de setembro de 1994, na Inglaterra, e o motivo foi de câncer. Tchau, pessoal! Obrigada por assistirem!